pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, é uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir abrir a Tua Palavra e buscar nela, Senhor, o sustento diário para a nossa fé. Fortaleça a nossa busca, fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa capacidade de discernimento, para sempre, Senhor, encontrar na Tua Palavra a segurança necessária e a estabilidade necessária para o nosso viver diário, nos preparando para um dia voltar a fazer parte do Teu reino. É o que te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um Deus apaixonado e compassivo. Isaías 49:15 diz o seguinte: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama? De maneira que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Realmente, irmãos, a forma de convivência e de sentimento que Deus vive para conosco é muito especial, muito profundo. E na verdade nós não temos condições como mortais de enxergarmos a fundo e de muito menos de entender a fundo este tão grande amor e cuidado que Deus tem por nós. Por mais que o ser humano possa se sentir abandonado, por Deus jamais isso acontecerá, porque Deus jamais abandona os seus filhos. Por mais que um estado depressivo nos leve a nos vermos como abandonados por tudo e todos e por Deus, mas na verdade, Deus jamais se desliga de nós, porque enquanto temos o fôlego da vida, Deus peleja para que nós aceitemos o seu cuidado por nós, e especialmente a salvação que Ele nos oferece o tempo todo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. No segundo tema, maior do que o amor de mãe. Exatamente. O que nós vimos nesse texto de abertura do profeta Isaías também tem em Salmo 103:13, em Jeremias 31:20. Textos semelhantes com relação a esse mesmo tema. No entanto, ainda que uma mãe se esqueça do seu bebê que ainda mama, ou não tenha compaixão do seu filho que gerou, Deus jamais esquecerá de seus filhos. Deus descreve o povo da aliança como o meu filho querido e o filho das minhas delícias, apesar das suas muitas rebeliões. Deus declara: o meu coração se comove por ele e dele certamente me compadecerei. Foi exatamente o que ele disse aqui em Jeremias 31:20. O termo traduzido como me compadecerei refere-se à compaixão divina, irmãos. A expressão o meu coração se comove pode ser traduzido literalmente: as minhas entranhas rugem. Isso é uma linguagem que vem direto do mais profundo da emoção divina, irmãos, para expressar que Deus, o amor dele para conosco, é muito, inigualavelmente comparado, muito maior do que o amor de mãe.
que é algo referencial que nós temos na nossa vida. Amor de mãe. Mesmo sabendo que muitas mães não querem ser mãe, tendo o filho já no ventre. Mesmo sabendo que governos promovem no mundo inteiro o aborto, que são pessoas, que são sistemas, todos envolvidos num projeto conhecido como potestades de maldade, que promovem a maldade sobre a face da terra. E isso existe desde a antiguidade. Passou pelos dias do dilúvio afora e vem até hoje. Mas o amor de Deus em todo esse tempo supera e muito, infinitamente, ao amor de mãe verdadeira. No terceiro tema, amor angustiante. Esse ponto aqui da lição, meus irmãos, volta para Oséias 11, de 1 a 9, aonde Deus pede a Oséias para se casar com uma meretriz, para poder tentar mostrar de maneira bem de perto para seu povo a relação que ele estava vivendo com seu povo. Oséias toma essa decisão, aceita claramente, vai lá e toma essa mulher, porque ele ouvia a Deus e servia a Deus em espírito e em verdade. Jamais ele recusaria um pedido de Deus. E assim ele fez. Fez e a lição ficou clara. Mas foi muito sofrido, irmãos. Essa representação, coitado do profeta Oséias. Mas coitado de Deus, de saber o que ele passa conosco até hoje, irmãos. São sensações, irmãos, que realmente faz o estômago embrulhar. De tanta decepção, de tanto estresse, de ver o comportamento dessa meretriz com esse profeta. E esse é o comportamento de Deus com o seu povo o tempo todo. Porque o seu povo não se apega a ele, a Deus, como se fosse o esposo da igreja. O seu povo comete infidelidade com Deus o tempo todo, mergulhando nas coisas do mundo, se apegando às coisas do mundo, amando, apaixonando nas coisas do mundo, enquanto Deus é apaixonado pelo seu povo. E Deus é apaixonado pela igreja. Ele amou e ama de tal forma que deu o seu único da espécie para salvar as pessoas, os mortais que vivem neste velho mundo. Foi aqui neste velho mundo que o seu filho cumpriu essa missão dolorosa, da via dolorosa, para salvar a mim e a você. Esse hino que temos aí na abertura da lição e no final da lição, via dolorosa, é o que Deus viveu e continua vivendo conosco. Porque mesmo ele tendo dado o seu filho, o povo continua apegado mais às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Não conseguem perceber a palavra profética, não conseguem entender o rumo que Deus está dando para a igreja. Eu vi uma notícia ontem de um estudioso da Bíblia mostrando que nos Estados Unidos, 2 estados entraram com o projeto de estabelecimento do decreto dominical. A pena inspirada, aprofundando, clareando o que a Bíblia diz sobre essa questão, comenta que enquanto estivessem em forma estadual, estados, em atos legislativos separados, não era de tanto se preocupar, que é como iniciou. Agora, mas sabe o que eu preocupo, irmãos? É que teve, para trás, reuniões anteriores do Papa, esse Papa Francisco que aí está, que lançou a Laudato Si, pleiteando nas entrelinhas de sua encíclica papal, pleiteando o decreto dominical a nível mundial. E houve um compromisso dele, papal, para com o líder mundial, Estados Unidos da América, e um compromisso dos Estados Unidos da América para com o sistema papal, aliás, uma aliança que foi restaurada, porque ela havia sido quebrada
antes da década de 80, desde que surgiu os Estados Unidos da América. Eles eram inimigos oficiais, porque os Estados Unidos se tornou um país protestante. As pessoas que fugiram da Inquisição da Idade Média fugiram para formar essa nação. As Américas foram descobertas durante a Inquisição, que desencadeou entre o ano 538 e o ano de 1798 da era cristã. Então essa nação que se tornou protestante nasceu inimiga do Vaticano. E na década de 80, para que o Papa João Paulo II pudesse visitar os Estados Unidos, para tentar encobertar, evidentemente, a morte de Albino Luciano, o assassinato de Albino Luciano, o Papa João Paulo I, que durou, curiosamente, 33 dias só. Esse Papa, que foi morto por envenenamento, isso ficou comprovado por David Yallop, o maior investigador vivo na ocasião, então, do ocorrido, e que foi contratado pelo baixo clero do Vaticano para fazer essa investigação. Isso ficou comprovado, que ele morreu por envenenamento. E o Papa João Paulo II, que o substituiu, foi exatamente o Papa que foi lá para tentar abafar, porque nessa ocasião, escândalos absurdos envolvendo o Vaticano e envolvendo a máfia italiana, etc, etc, se desencadeou junto com esse desfecho do assassinato de Albino Luciani. E ele foi lá para abafar o caso, porque o FBI já estava fazendo auditoria dentro do Banco Ambrosiano, lá na Itália. Já estava entrando lá dentro. Antes que a coisa zangasse mais a nível mundial, ele bateu lá. E no que bate lá, Ronald Reagan, maçom do 3º grau, e o seu vice era George Bush, o velho, que era maçom do 33º grau na época, o último grau da maçonaria. Esses é que estavam lá na administração da nação líder. Ronald Reagan recebeu o Papa João Paulo II no aeroporto americano. E vocês conhecem a história. O Papa desceu, beijou o solo, abençoando o solo e tal. E aí Ronald Reagan, promoveu a quebra dessa inimizade, reconciliando com o Vaticano politicamente, estendendo a mão ao papado. Oficialmente isso aconteceu, cumprindo profecias claras da Bíblia e de uma pena inspirada claramente, apontando com relação a isso. Desde que isso aconteceu, tem havido ações conjuntas, tanto do Vaticano quanto da nação americana, no sentido de como parceiros promoverem a paz mundial. Paz, essa paz aí que o mundo fala, que o mundo conhece, a qualquer custo. E a profecia está falando dessa mão estendida, que lá no Apocalipse 13, fala que os Estados Unidos, que é a besta que sobe da terra, ela fará com que a terra, os que nela habite, adore a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Essa é a profecia. O encontro dela está em Apocalipse, capítulo 17, verso 1 e 2, onde fala que lá no deserto, esse deserto, que representa os Estados Unidos da América, foi vista a prostituta, a meretriz, assentada nas costas da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, que é exatamente a que sobe do mar, representando o poder político religioso de Roma. E a segunda besta, que é a do abismo, Apocalipse 11, verso 7, representando a França, que aí no grande conflito tem 22 páginas, identificando ela como sendo a França, a besta que sobe do abismo, a besta que sobe do abismo. E tem um bocado de estudiosos da Bíblia por aí, que diz estudiosos da Bíblia, que deve ter arrancado essas 20 e poucas páginas aí do grande conflito, jogado fora, porque ela esclarece muito bem Apocalipse 11, apontando para a França como a segunda besta do Apocalipse. Aí a maioria desses estudiosos da Bíblia de hoje em dia desconhece a besta que sobe do abismo, só conhece a besta que sobe do mar e a que sobe da terra. Mas as três fazem parte da ONU.
As três agem de forma simultânea, uma concentrando esforços no velho mundo, representando o velho mundo, que é a besta que sobe exatamente do abismo, e a besta que sobe da terra, promovendo a reconciliação mundial com a besta que sobe do mar. A besta que recebeu a espada da ferida e vivia. E fará com que a terra que nela habita seja posto inclusive um sinal. E nós já vimos que o sinal é o domingo. A Laudato Si está falando disso, irmãos, do Papa Francisco, que desde que ele entrou, ele lançou essa encíclica e está aí uma promessa aberta e viva para isso ser promovido. Então, o momento que está acontecendo, 2 estados americanos, agora, 2025, janeiro de 2025, sendo promovido o decreto dominical, a hora que isso se tornar nacional, não precisa de ter caneta para escrever e desenhar não, irmãos. Vai se tornar mundial, porque o governo mundial, quem consegue esconder as ações dele? Desde que foi lançado essa praga que nós vivemos, essa doença que começou a assolar o mundo, no final de 2019 e 2020 estourou pelo mundo afora, e cometendo um verdadeiro genocídio de algo que explodiu lá no reino do dragão e veio esparramando sobre a face da terra, irmãos. E depois se desenvolveu uma tal de picadinha que tem matado mais gente do que a própria praga. E vem alastrando, vem alastrando. Deus mostrou os dentes, como Jesus mostrou na profecia de Mateus capítulo 24, verso 15. Presta atenção no que disse o profeta Daniel. Quando o assolador chegar, que mostrar os dentes, os que estiverem na Judéia, representando as grandes cidades, fujam para os montes. Quem estiver no telhado não desce, quem estiver no campo não volta nem para buscar sua capa. Irmãos, pedindo para as pessoas sair das cidades e ir para os refúgios, ir para os montes. Está aí. E Deus vive um amor angustiante por isso, irmãos. Porque Ele mostra, e aí os parentes da mulher de Ló continuam adormecidos. Eles não conseguem, mesmo saindo, guiado por anjos, guiado pela palavra de Deus viva, ao vivo e a cores. A mulher não teve condição de abandonar Sodoma e Gomorra e seguir com o marido e as filhas e os 2 anjos que estavam com eles. Ela preferiu ficar para trás, em forma de estátua de sal. E as pessoas continuam do mesmo jeito. Isso é um amor angustiante. Deus vê as pessoas caminhando desse jeito. Qual foi a angústia que Deus não sentiu, irmãos, de ver que a mulher de Ló saiu com o coração desse jeito lá de dentro, sabendo que ela ia fazer exatamente o que ela fez? É muita angústia, irmãos. Ver a pessoa caminhar na direção do suicídio. É muito triste. Perdeu a vida muito jovem. E hoje as pessoas assistindo isso, ao vivo e a cores, uma conciliação entre a Laudato Si e o que está acontecendo lá nos Estados Unidos com esses 2 estados, ninguém está percebendo, será? É uma minoria absoluta que está observando que é um efeito dominó que está desencadeando, que todos os dominós vão cair ao mesmo tempo e as pessoas não vão ter tempo de fazer nada. Porque no sufoco ninguém faz nada, irmãos. Nós precisamos de fazer enquanto nós temos a voz falando no nosso coração e temos tempo debaixo da graça para preparar nosso lugar nesses refúgios, em qualquer parte do mundo onde você sabe que tem o refúgio preparado por Deus para isso. Não faça Deus viver um amor angustiante, meus irmãos. Que a nossa resposta ao estudo da palavra, à palavra de Deus e ao nosso anjo da guarda que está conosco, nos guiando como os anjos que guiaram a família de Ló, que nós sejamos precisos na tomada de decisão, porque nós temos missão para cumprir mesmo nesses refúgios. Pense nisso, é muito profundo, irmãos. A compaixão de Jesus, 4º tema. Irmãos, Mateus capítulo 9, verso 36, capítulo 14, verso 14,
Marcos 1, 41, 6, 34 e Lucas 7, 13. Nós podemos perceber nesses textos a forma com que Jesus ficava incomodado, preocupado e cheio de compaixão pelas pessoas que estavam ao seu redor o tempo todo, irmãos. Preocupado no bem-estar das pessoas. E eu considero que o apogeu, o pico desse sentimento se revela em Mateus 23, 37, onde ele olha para Jerusalém e no choro profundo da sua alma, ele comenta: Jerusalém, Jerusalém, tu que apedrejas e mata os profetas que são enviados a ti, que ignora a palavra de Deus, né? Que ignora os apelos que eu tenho feito durante a história, durante a sua vida, a sua existência. Eu tenho tentado reunir a você, como a galinha busca reunir os pintinhos debaixo de suas asas. E você tem apedrejado e matado os que são enviados a ti. E vendo ele mesmo ali que seria rejeitado e conduzido, forçado a ir para a execução, mesmo sendo inocente, como foi a exigência da liderança da igreja dele diante do Império Romano, exigindo que ele fosse eliminado. Eu considero esse o pico da sensação de Cristo para com os seus escolhidos, que até então ainda eram escolhidos como nação. E após o desenrolar desses acontecimentos, deixaria de ser o povo de Deus como nação. E aí os gentios abraçariam esse bastão de arrevezamento que seria explicitado na profecia como um período de 7 igrejas, ou 7 períodos que a igreja passaria, iniciando por Éfeso, a primeira delas, Éfeso, que quer dizer desejável, e a última delas, Laodiceia, povo justo, o povo do juízo, que é o período que nós estamos vivendo hoje. E que, ao invés de estar com o desejo de ouvir, obedecer e pregar a palavra de Deus, como foi na abertura de Pentecostes, hoje o nível de apostasia que a igreja está vivendo é tão histórico quanto nos dias que precederam a invasão do Império Babilônico contra Jerusalém. Ou, anterior ainda, os dias em que a Assíria invadiu o reino do norte, Israel, e esparramou ele sobre a face da terra. Ou, mais antigo ainda, os dias que precederam Sodoma e Gomorra, ou o dilúvio, apostasia tão grande quanto e maldade tão grande quanto. Basta olhar aí essa promoção do aborto de forma internacional. Basta ver esse genocídio que tem acontecido mundialmente, desde que o Assolador mostrou os dentes, e vem mostrando, para quem sabe ler um pingue-letra. Aí pessoas jovenzinhas têm sofrido infarto, derrame, coisa que nós nunca ouvimos falar nisso. Morte súbita, desde os infantes até os mais velhos. Irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie. Não tem maneira de compaixão maior do que Ele próprio, Cristo, aceitar, passar por isso. E lá no Calvário ele ainda pedir: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Para tentar salvar aqueles que o estavam executando. Sabe, meus irmãos, esse pedido tão profundo, essa compreensão tão ampla da compaixão de Cristo, através do seu exemplo na cruz do Calvário e durante a sua vida e ministério, deve ser suficiente para marcar o nosso coração e nos levar a entender a compaixão de Cristo por nós e a angústia que Ele tem quando a gente vira as costas para a sua palavra, apegado às coisas do mundo, aos confortos dessa terra, deste velho mundo. No quinto tema, um Deus ciumento? Irmãos, o que nós vimos aqui em 1 Coríntios 13, 4 é um amor
pleno, livre de todo esse tipo de sensação. O que nós vemos em Salmo 78, 58, expressa a dor de Deus ter sido vítima de infidelidade do seu povo para com ele durante a história. Mas o ciúme de Deus é mal interpretado pela maioria absoluta, irmãos. Quando afirmamos que um parceiro é ciumento, isso não é elogio. O termo ciúme tem sentido negativo sempre. No entanto, na Bíblia, o ciúme divino não é associado a algo negativo, mas é um zelo justo de um marido amoroso que busca fidelidade e um relacionamento exclusivo com sua esposa. Esse é o sentimento puro e santo que Deus sente por nós. Não tem nada a ver com o que nós conhecemos por ciúme. E essa é a angústia que Deus viveu e continua vivendo com o seu povo, desde que ele representou isso no pedido que fez para Oséias, para que ele se casasse com a meretriz, para mostrar como que tem sido a relação de Deus para com o seu povo. Isso foi com Israel como nação e tem sido como igreja hoje sobre a face da terra a mesma coisa. E o coração de Deus está sempre angustiado por perceber a vontade da maioria absoluta de virar estátua de sal. Infelizmente. Por tanto apego e amor às coisas do mundo. E o coração de Deus fica angustiado. Ele perceber que os seres que Cristo morreu para salvar ama mais o mundo e as coisas que tem no mundo do que a sua palavra e o seu chamado e o preparo. Porque ele precisa de mim e de você para finalizar essa missão. Por isso que ele nos chamou. Se fosse para ele finalizar, ele já teria finalizado e acabado com o mundo. Não precisava nem de ter pedido do seu filho para fazer o que fez. De morrer por mim e por você. Mas se ele fez isso, é porque você e eu temos uma importância muito maior do que a gente imagina. E ele precisa de nos usar a nível universal para que o que fazemos nesse mundo seja exposto para o universo inteiro criado por Deus, sob o amor de Deus e a relação dele para comigo e com você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, compassivo e apaixonado. Irmãos, 1 Coríntios 13, nós temos uma expressão de amor perfeito, aí no grego traduzido por ágape, que é a referência plena de amor perfeito, que só pode vir de Deus, ter origem em Deus. Para que eu e você vivamos esse tipo de amor expresso ali, só em Cristo seremos capazes. Do contrário, o amor que nós conhecemos é amor troca. Se me ama, eu amo. Se não me ama, eu não amo. Se me detesta, eu detesto. Se me der um tapa, eu dou dois. Entende, irmãos? A fúria, o ódio está escorado nesse tipo de amor. Mas o amor ágape, ele se livra das trevas. Porque ele é um holofote, ele é um sol cobrindo qualquer forma de trevas que tem por perto, ou que possa surgir, que possa existir. Ele fulmina as trevas. O amor ágape, esse amor referencial. E esse amor é o que nós precisamos entender e ter como referência para que consigamos alcançar esse padrão. Tanto no relacionamento fraternal, conjugal e congregacional. Irmãos, uma pergunta que eu achei interessante aqui no rodapé da lição, desse tema, de compassivo e apaixonado. Por que morrer para si mesmo, para o egoísmo e para a corrupção é o único modo de revelar esse amor? Que decisões podemos tomar para experimentar essa morte, de morrer para si mesmo? Cristo falou, quem quiser vir após mim, chegar no reino que eu preparei para vocês, deve negar a si próprio, tomar a sua cruz e segui-lo. Para que isso aconteça, morrer para o mundo, nós precisamos de priorizar as coisas do reino. Ter ela em primeiro lugar. Do contrário, será frustrante. O resultado é funesto. Pense nisso, amado irmão.
Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, vendo além do véu. Queria citar um texto de O Maior Discurso de Cristo, página 11 e 12, que diz o seguinte: ele nos sugere que troquemos nossa pobreza pelas riquezas de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, mas Cristo, nossa segurança, é digno e completamente capaz de salvar todos os que recorrem a Ele. Qualquer que tenha sido nossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam as circunstâncias presentes, se formos a Jesus exatamente como somos, fracos, incapazes e desesperançados, nosso compassivo Salvador dará todos os passos necessários ao nosso encontro e em torno de nós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresentará ao Pai trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. Ele roga a Deus em nosso favor, dizendo: eu tomei o lugar do pecador. Não olhe para este filho desgarrado, mas olhe para mim. Quando Satanás intervém em altos brados contra nós, acusando-nos de pecado e reivindicando-nos como presa sua, o sangue de Cristo intercede com maior poder. Ó Senhor, não merecemos nada do que fez e faz por nós e do que ainda fará. Mas santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. E capacita-nos a devida sensibilidade, compreensão e vivência daquilo que temos aprendido na Tua palavra, antes que seja tarde demais. Faça-nos sermos, de fato, verdadeiros servos Teus, que Te adorem em espírito e em verdade, porque sabemos que Tu tens procurado e buscado pessoas que assim Te servem e Te adoram. Faça de nós instrumentos vivos nas Tuas mãos, para que a Tua missão referente a esse velho mundo possa ser cumprida através de nós, em apoio ao trabalho que Tu, Teu Filho e Teu Santo Espírito têm feito em favor da salvação de todos. É o que Te suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pela vinha dolorosa e a estrada do horror, qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus.